Na última década, a Jeep se reinventou no Brasil apostando em algo de certa forma pequeno para o seu histórico. SUVs como o Renegade e o Compass. Mas agora que ela está bem estabelecida no mercado, é hora dela também investir em algo que sabe fazer muito bem. SUVs grandes e luxuosos. O Commander foi basicamente uma palhinha do que representa isso aqui, o Jeep Grand Cherokee, que chega ao mercado híbrido e apostando alto. E eu vou te contar tudo dele agora. Mas antes de eu te contar tudo sobre o novo Jeep Grand Cherokee, não se esquece, claro, de escanear o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela e assinar a 4 Rodas. Se inscreva também no nosso canal, caso não seja inscrito, e ative os sininhos para receber sempre as notificações de novos vídeos. Já fez tudo isso? Bom, então a sua missão vai ser entrar na Play Store ou na App Store e baixar o nosso aplicativo. É uma forma mais prática de você acessar todos os conteúdos, testes, avaliações e notícias que a 4 Rodas está sempre produzindo do mercado nacional e do internacional. Se a Jeep se tornou quase que uma generalista nos últimos anos, agora a pegada é outra. O Grand Cherokee chamou a responsabilidade e vai brigar com gente grande, nomeadamente carros como Volvo XC90, BMW X5 e X6 e até essa zona meio cinzenta entre o Porsche Macan e o Cayenne. O preço também está à altura disso tudo, são R$ 569.990 para o primeiro lote, que inclui 150 unidades. A gente está falando de um carro que é feito para consumidores mais conservadores quando o assunto é design. A própria Jeep enxerga como potenciais clientes do Grand Cherokee homens e mulheres com mais de 50 anos. Então tudo aqui, na verdade, é bem discreto. A começar pelo design, que não é muito disruptivo, é bem a cara de um Jeep mesmo, inclusive lembra bastante o Commander em aspectos como os faróis auxiliares, que são formados por essa linha de LEDs, e o próprio formato dos faróis principais, também Full LED. A grade é a boa e velha conhecida grade Jeep com 7 fendas, mas com uma pequena diferença, que inclusive vai ser aplicada em modelos mais baratos daqui para frente. Eu estou falando do Shark Nose, nariz de tubarão, que é basicamente essa inclinação positiva dos elementos. Normalmente eles são inclinados um pouquinho para trás, aqui eles ficam um pouco para frente. E claro, pequenos detalhezinhos ao redor da carroceria, como o contorno em azul claro, que indica que esse é um carro eletrificado. O Grand Cherokee chega ao Brasil em versão única, sempre híbrido e com 3 motores. O a gasolina é o 2.0 turbo que estreou na Rampage, ele sozinho tem 272 cavalos. Mas unido aos outros 2 motores elétricos são 380 cavalos e 65 kgfm, bastante coisa. Dentre os 2 motores elétricos, o principal é o que fica no eixo traseiro. Ele é o responsável por tracionar o carro até sozinho, quando for o caso. Mas, em geral, você vai sempre rodar em regime híbrido, ou seja, com tração integral, sem o uso do cardan, que simplifica bastante a questão mecânica aqui dentro. O câmbio é o automático de 8 marchas. Dirigindo, eu vou te contar mais sobre a questão de consumo e autonomia elétrica desse carro, que pode te surpreender um pouco com base nos números do Inmetro, mas em breve também a gente vai levar, claro, o Grand Cherokee para a pista e te mostrar a verdade desse conjunto 4xE, que estreou no Brasil através do Compass. A partir de agora, o Jeep Grand Cherokee é o maior Jeep do Brasil. Ele não é gigantesco como um Grand Wagoneer, que é exclusivo dos Estados Unidos, mas também passa longe de ser pequeno. São 4,91 metros de comprimento e 2,96 metros de entre-eixos, ou seja, 3 centímetros menor do que uma Fiat Toro, com a diferença que a gente não tem uma caçamba aqui para roubar espaço interno. Tudo nesse carro, inclusive a lateral, é, como te falei, bem modesto, sóbrio, acho que é a palavra mais ideal. As rodas de aro 20, por exemplo, tem um desenho que remete a gerações anteriores do carro. E essa linha de cintura é bem reta. A ideia aqui é sempre, de certa forma, passar batido e mostrar uma beleza que, na minha opinião, é existente de uma forma bem sutil. Outros detalhes incluem a portinhola de carregamento, que fica aqui na frente, e aqui na coluna D, um detalhe que não é tão perceptível na carroceria preta, que é justamente a base da coluna em preto, independente da cor, que dá uma ideia de teto flutuante.
E diante de tudo que eu te mostrei, é claro que a parte de trás também seguiria essa tendência de um pretinho não tão básico assim, mas de certa forma discreto. As lanternas lembram outros SUVs de luxo da Jeep, justamente por essa disposição um pouco mais afilada e ligadas de uma ponta à outra da tampa traseira por essa régua preta, que não fica tão evidente numa carroceria preta. Mas eu acho que tudo aqui é bem discreto de uma forma positiva e é só quebrado, mais uma vez, pelo contorno em azul que indica tanto o Jeep quanto o 4xe. Esse é um carro eletrificado, vamos lembrar disso. O porta-malas tem abertura automática, como tem que ser nessa faixa de preço, lembrando que esse carro aqui não leva 7 ocupantes, só 5. Enquanto as marcas chinesas, por exemplo, apostam em interiores bem chamativos, mais uma vez a sobriedade marcou a escolha da Jeep. Lá fora, o Grand Cherokee tem opções com bancos em creme, interior que imita madeira, bem chamativo, mas aqui é tudo discreto. Todo o revestimento de bancos e painéis também é feito em couro, claro, né, o mínimo que a gente espera nessa faixa de preço, e ao mesmo tempo a gente tem esse material que imita madeira, mas uma madeira negra, algo meio ébano ali, que fica bem interessante. O console central ele é bem Jeep, bem grande, rouba um espaço considerável das pernas e é revestido nesse black piano que eu não gosto muito, confesso, porque deixa muita marca. E logo de cara algo negativo me chamou a atenção, que é esse plástico aqui que está com aspecto ruim de montagem, ou seja, meu joelho bate aqui e você percebe que ele não está muito bem encaixado. Mas em geral o nível de equipamentos é bem interessante. Os bancos da frente têm ajuste elétrico, aquecimento e ventilação, enquanto os bancos de trás têm só aquecimento, assim como o volante. Ao todo são 8 entradas USB, 4 tipo A, 4 tipo C, 4 à frente e 4 atrás. E até o volante tem ajuste elétrico. Eu já tinha visto isso em picapes grandes, mas aqui a gente também tem essa comodidade. E bota comodidade nisso, tá? Realmente eu adoro poder fazer esse ajuste fino aqui na direção e encontrar a melhor posição possível. Outros detalhes incluem todos os botões que gerenciam o sistema elétrico do carro e o teto solar panorâmico. Ou seja, é um carro realmente bem apresentado, apesar de um pequeno defeitinho aqui que logo chamou a nossa atenção. E para falar das mais de 40 polegadas de tela desse carro, eu assumi o lugar do carona, porque apesar da gente ter um head-up display, o quadro de instrumentos digital e essa central multimídia, nada é tão interessante quanto uma segunda central, uma quarta tela exclusiva do carona. A câmera não consegue pegar isso muito bem, porque aqui a gente tem uma película polarizada que serve justamente para que o motorista não bisbilhote aqui o que o passageiro está fazendo, uma questão de segurança. Mas são 10,25 polegadas que serve para você controlar toda a questão de multimídia da central, mas ao mesmo tempo oferecer uma experiência particular para o passageiro. Aqui no console a gente tem entrada HDMI, então dá para você ligar qualquer conteúdo de mídia para assisti-lo aqui, e até também pareamento Bluetooth. Então, se eu estiver brigado com o motorista, eu coloco meu fone, coloco a minha multimídia e sigo a minha vida independentemente dos outros ocupantes. Ao mesmo tempo eu posso trabalhar de copiloto, colocar a rota no GPS, mostrar o caminho de modo que o motorista não precise operar nada. Repito, são mais de 40 polegadas de tela. Esse recurso aqui eu já tinha visto no Porsche Cayenne e é interessante vê-lo ganhando um pouco mais de volume em carros cada vez mais baratos. É um recurso que eu acredito, afinal de contas, se tem uma coisa que o brasileiro gosta é de telas, na verdade, vários consumidores ao redor do mundo. E elas também estão cada vez mais sinônimos de requinte e tecnologia, que ajuda também a justificar o preço cobrado por esse carro. E se a gente está falando de um carro que é voltado para pessoas com mais de 50 anos, é natural que os donos do Grand Cherokee tenham filhos e até netos, então o espaço traseiro é bem importante. O banco da frente está ajeitado para uma pessoa do meu tamanho, 1,82, e o espaço interno, como era de se esperar, é bem bom. Eu não conto nem nos dedos, mas nos palmos a distância entre os meus joelhos e a parte traseira aqui do assento. Ao mesmo tempo, apesar de ser um carro que não tem cardan, ele tem uma certa elevação no túnel que rouba um pouquinho de espaço de quem vai no meio, mas a distância dos ombros aqui é satisfatória.
Ainda mais satisfatórios são os acessórios à disposição dos 3 ocupantes. A gente tem até essa cortininha com uma pegada mais executiva para dar mais privacidade e controlar a entrada de iluminação, que também pode ser controlada, claro, pela cortina do teto panorâmico. E aqui, por mais que não haja uma terceira zona, o ar-condicionado segue as configurações do motorista, a gente tem 2 saídas, as 4 entradas USB que eu te falei, tem até uma tomada de 230 volts corrente alternada e 150 watts de potência, e também 3 níveis de aquecimento dos bancos, à direita e à esquerda, o banco do meio sem aquecimento. Mas em geral, o Grand Cherokee, tanto à frente quanto atrás, é um carro bem espaçoso e que consegue sim entregar essa experiência executiva e luxuosa que o preço exige. Se você está lançando um carro de luxo em 2023, ele tem que trazer algum grau de eletrificação. A não ser que você esteja falando de um modelo esportivo com uma pegada mais raiz, que não é o caso aqui. E os consumidores, ao mesmo tempo, têm expectativas altas quanto ao que esse conjunto híbrido pode oferecer. Mas eu confesso que, com base nos números de fábrica e do Inmetro, o Grand Cherokee decepciona um pouco. Apesar da bateria de 17,3 kWh, a autonomia puramente elétrica desse carro é de só 29 km, ou seja, dependendo do seu deslocamento cotidiano, você não vai conseguir sair de casa e voltar ao final do dia só utilizando a bateria, você vai precisar queimar combustível. E no conjunto híbrido, né, com o funcionamento do motor 2.0 turbo e dos motores elétricos, o consumo também não é grande coisa não. São 8,3 km por litro de gasolina na cidade e 9,1 na estrada. É bem menos do que a gente espera em um carro desse tipo. Mas ao mesmo tempo eu vou ser realista e dizer que quem paga 570 mil num carro desse não está tão preocupado assim com a conta do posto de gasolina. E se você consegue deixar essa preocupação de lado, o Grand Cherokee deve te agradar. A gente está falando de um SUV grande, que tem bastante espaço e também tem uma forma de encarar esses obstáculos das ruas brasileiras próprio, para o bem. Ele é bem alto, a posição de dirigir dele agrada bastante e ao mesmo tempo ele não traz alguns defeitos de uma picape grande, como a questão do capô. A gente consegue ajustar bem os bancos, né, com ajustes elétricos, e o volante também com esse tipo de ajuste fino. E dessa forma você tem uma posição de dirigir que agrada bastante, você fica alto, você tem uma consciência espacial bem interessante e acaba não sendo incômodo dirigir um carro desse tamanho numa cidade como São Paulo, né? Mesmo num dia chuvoso e engarrafado como esse. Ele tem um recurso bem interessante aqui, que é esse retrovisor com uma câmera digital de boa qualidade. A gente tem o espelho tradicional, mas ao invés de recorrer àquele certa atenuação fotocrômica quando tem um farol alto atrás de você, você pode utilizar essa câmera aqui que te dá uma visão bem interessante. É um recurso que a própria Nissan, a Renault utiliza, mas que aqui ele está melhorado principalmente pela qualidade da tela. Aqui à esquerda do volante eu tenho 3 botões que selecionam o regime de funcionamento desse carro. Nesse momento eu coloquei o eSave, que vai utilizar basicamente o motor dianteiro. Então nesse momento eu tenho um carro com tração dianteira, 272 cavalos e 40,8 kgfm. Ou seja, mesmo só com o motor a combustão, é um carro bem capaz, com uma performance agradável. Agora, eu coloquei o motor elétrico, com 136 cavalos e 25 kgfm e tração traseira. Ele não vai ser um foguete, ele não vai ser um carro que vai esbanjar performance, mas caso a sua intenção seja ter um torque instantâneo, uma arrancada com uma boa resposta, isso aqui vai te atender. Mas a não ser que você tenha um motivo bom para obrigar o carro a funcionar em um regime ou outro, o ideal é que você coloque ele no modo hybrid, ou seja, todos os motores vão funcionar juntos e o carro, conforme todas as circunstâncias, o seu modo de condução e outros parâmetros que o cérebro não dá conta de avaliar em tempo real, mas o computador sim, vai fazer todo esse jogo do fluxo de energia. Esse botão aqui inclusive serve para você ligar ou desligar a frenagem regenerativa, e eu prefiro que ela fique ligada, porque de um lado o acelerador desse carro ele está bem calibrado, ele tem comandos finos assim que são realmente ao gosto do brasileiro, incluindo a ausência de um curso morto que é comum
em alguns modelos e que o público nacional não gosta, mas o freio ele tá um pouco mais americano, ou seja, você tem que pisar um pouco mais forte para que o carro pare de maneira agradável, e isso pode causar pequenos sustos. Mas uma coisa bem interessante aqui é que esse carro tem um sistema Alpine Hi-Fi, né, um som de alta qualidade, mas principalmente ele tem cancelamento ativo de ruído. É algo que a gente já conhece bem através dos fones de ouvidos mais novos, mas que funciona da seguinte forma. O ruído branco, que é gerado de uma maneira constante pela reverberação nas caixas de roda, pelo barulho do trânsito ao redor, ele é anulado por ondas de som meio que inversas, né? Você soma essas ondas e gera silêncio. Ou seja, existe um som que a gente não está ouvindo, mas que está abafando o som de fora. Você soma isso aos vidros acústicos, que tem meio que um grau de isolamento dobrado, e a gente está falando de um carro realmente muito silencioso. Ele impressiona pelo silêncio aqui dentro mesmo. Você não ouve quase nada aqui de fora, e isso sem dúvidas aumenta essa sensação de conforto. Sensação de conforto essa que também é favorecida pelo ajuste de suspensão, e principalmente ele corrige alguns pontos que, na minha opinião, são negativos em alguns outros carros da Jeep, como um rebote muito forte. É um conjunto um pouco mais dócil. Então, em geral, considerando tudo isso, o Grand Cherokee também, ao volante, entrega o que o consumidor espera em termos de conforto, à exceção das capacidades do sistema híbrido. Isso sem contar, claro, num pacote tecnológico que a gente não vai conseguir testar plenamente, afinal de contas a gente hoje não vai conseguir colocar esse carro na estrada, mas que inclui controle de cruzeiro adaptativo, assistente de permanência em faixa, né, algumas funções que são úteis na cidade, o head-up display, um quadro de instrumento digital de tamanho adequado, mas que tem uma interface não muito criativa, que é algo também meio comum nos Jeep em geral, mas que, enfim, está presente, né? A gente não tem um quadro analógico que seria, de certa forma, um absurdo num carro dessa faixa de preço, e o conjunto comum todo, ele realmente passa no teste, está dentro da média. Talvez agrade mais alguns consumidores frente ao XC90, talvez agrade menos, mas enfim, não dá para dizer que em tudo que se oferece aqui dentro, o Grand Cherokee está atrás dos concorrentes que ele busca competir, né? Talvez em alguns aspectos, talvez de acordo com o gosto pessoal, mas não numa análise mais objetiva, digamos assim. O consumidor brasileiro liga bastante para a percepção de marca. Afinal de contas, a grife que vai aqui na frente tem que valorizar o investimento que é feito. Sem dúvidas, os SUVs mais acessíveis deram uma alterada na forma que o consumidor enxerga a Jeep aqui no Brasil. E por mais que a eletrificação não seja das melhores, o Grand Cherokee de fato tem elementos bem interessantes para brigar com as marcas europeias. Mas o martelo sempre vai ser batido por você, comprador do carro, e aqui na Quatro Rodas a gente vai acompanhar o eventual sucesso ou fracasso desse novo modelo da marca no Brasil. Porque aqui na Quatro Rodas, claro, a gente faz jornalismo. Valeu!